Boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade que deu a todos nós de estarmos nesta casa que leva o nome da nossa Mãe Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Agradecemos aos amigos Tânia e Marcos pelo convite. Agradecemos a presença de todos vocês, pela presença, pelo carinho, pela confiança de sempre. Quero de uma forma especial também agradecer a esse grupo Sementes de Luz, pela mensagem valorosa que leva a todos os corações, através da música, cantando e encantando. E também ao nosso querido irmão Enio, que tem essa tarefa imensa de registrar e colocar lá no e-mail, no Face, no computador, para que possamos também nós nos apropriarmos das excelentes palestras que aqui são realizadas. Nós escolhemos um tema muito simples e importante para todos nós, que é a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O Evangelho, ele vem trazer para todos nós uma bússola segura para as nossas vidas. E por mais que nós vivamos, com toda certeza nós não temos a capacidade de compreender a profundidade desse livro sagrado, trazido para todos nós. No primeiro momento, ele vem trazer e contemplar para as nossas expectativas a mensagem de Jesus. Como nós já dizíamos em outras vezes, lá em João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26, ele nos mostra que Jesus disse e nos legou a seguinte mensagem: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que Ele vos mande o Consolador prometido, o Espírito da verdade, que terá como ação precípua fazer-vos lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito, e de explicar outras tantas coisas que no momento, infelizmente, não podeis compreender. E assim, lá no dia 18 de abril do ano de 1857, chegou para todos nós o Livro dos Espíritos. E no ano de 1864, Allan Kardec trouxe essa gloriosa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, desmistificando todo e qualquer preconceito, dogma, e trazendo na sua mais profunda pureza a importância deste Evangelho para todos nós. E Kardec foi muito inspirado, porque aqueles que já leram e leem o Evangelho, nós observamos que ele, a cada capítulo, é dividido em duas partes. A primeira são os escritos de Kardec, mostrando e trazendo para todos nós, de uma forma profunda, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda parte, traçada em todo o Evangelho, nos traz, através das instruções dos Espíritos, as belíssimas mensagens que médiuns anônimos, que não estão registrados os nomes, mas sim a grandiosidade dos Espíritos sublimes, que vem nos mostrar a cada capítulo a importância de tudo aquilo que nós deveríamos conhecer. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a bússola segura para todos nós. O Livro dos Espíritos é a ciência, através da filosofia, que são os questionamentos. O Livro dos Médiuns é a ciência através do laboratório,
através das observações, ao qual todos aqueles que se dedicam à mediunidade, poderíamos dizer que têm a obrigação de compreender. Mas o Evangelho, independente da filosofia, da ciência, traz para todos nós ensinamentos muito profundos, ao qual muitas vezes nós relegamos em segundo plano. E assim, nós vamos então fazer uma rápida lembrança de alguns capítulos, demonstrando a sua grandiosidade. Nós vamos observar que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei, eu não vim ser contra nada, eu simplesmente venho completar a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos no capítulo 1 a primeira mensagem de Moisés, ao qual ele teve como atitude básica trazer-nos o Deus monoteísta, porque até então acreditava-se em inúmeros deuses, os deuses politeístas. Mas mesmo depois da chegada de Moisés, na compreensão única de um único Deus, o homem orgulhoso, vaidoso, egoísta, transferiu para esse Deus todas as suas imperfeições. E aí, eles mostraram que esse Deus era o Deus da guerra, da violência, do ódio, da vingança. Aí então, nós tivemos a necessidade de recebermos Jesus, e Jesus, o governador da terra. Ele que construiu tudo isso que nós temos. Ele, o grandioso Espírito, que renunciou os páramos mais evoluídos e veio até nós. Na simplicidade de uma manjedoura, quem poderia imaginar que aquela criança que caminhou com seus pés descalços nas areias de Nazaré era o homem-sol, o homem-luz, a bússola segura de todos os nossos corações. E aí depois nós vemos que Jesus traça para todos nós um maior código divino, esculpido no Evangelho segundo o Espiritismo. A terceira mensagem do capítulo 1 também é a doutrina espírita, que vem mostrar, através das mensagens, o quanto nós temos que compreender e depois colocaremos em prática. Pois bem, se no capítulo 1 nós temos a mensagem: eu não vim destruir a lei, no capítulo 2 Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Eu não venho disputar com quem quer que seja o trono, os castelos, os reinos, exércitos. Eu venho disputar o coração dos homens. É aí aonde eu deveria um dia morar definitivamente. Mas, enquanto não compreende de fato a minha mensagem, o meu reino é transcendental. O meu reino é no mundo espiritual, ao qual um dia eu pedirei ao Pai que Ele haverá de vos preparar também uma morada, para onde eu estiver, vós também um dia podereis estar. Assim era a sua mensagem, dita a todos os seus amigos, os 12 discípulos daquela época, pescadores, pessoas simples, ao qual ele estava sempre junto, trazendo esta bendita mensagem. No capítulo 3, nós vamos observar que Jesus amplia a sua mensagem, dizendo que na casa de meu Pai há muitas moradas. Inúmeras são aquelas ao qual ainda agora os nossos irmãos cantaram, e ficou anotado em nossa memória em que, quanto mais é escura a noite, mais resplandece o brilho das estrelas. E todos nós que estamos aqui, que já tivemos a oportunidade de caminhar para outras regiões distantes, no meio da estrada de madrugada,
Ao contemplarmos esse céu infinito, podemos tranquilamente observarmos a infinidade de estrelas, que nada mais são do que astros luminosos, que têm luz própria. O nosso sistema solar é constituído de alguns planetas, ao qual novamente o homem orgulhoso e egoísta afirma que só existe vida na Terra, porque enquanto ele não ver, não colocar as mãos, não apalpar, ele diz que é impossível que exista vida em outros planetas. Mas o próprio planeta Terra nos demonstra a grande variedade de vidas. A vida do mundo alado das aves, o mundo animal, o mundo vegetal, também porque é semeado, ele cresce, ele nasce, ele cresce, ele envelhece e morre. O mundo aquático, lá nas profundezas abissais, existem seres ao qual, se nós nunca tivéssemos vistos, poderíamos afirmar que era impossível a vida aquática. Então, no próprio planeta Terra, nós vamos observando a grande variedade de vidas. Louis Pasteur trouxe para todos nós o mundo invisível. E desta forma, ele descobriu esse mundo ao qual os nossos olhos não contemplam. O vírus, que ele é poderoso, que ao adentrar na corrente sanguínea, muitas vezes consegue dizimar toda uma cidade, uma população, matar de forma implacável. E através das vacinas, também é colocado em nosso corpo outro agente, ao qual nós não vemos, mas é poderoso para combater as inúmeras doenças de todas as nossas vidas e é a responsável pela manutenção da nossa própria vida. E aí nós vemos então o nosso Sol. O Sol é uma estrela, é um astro de quinta grandeza, que tem luz própria. Se pudermos comparar, como nós somos professores, poderíamos dizer que o Sol é do tamanho de uma bola de basquete e a Terra é tão minúscula, do tamanho de uma bolinha de gude, mas é tão distante, porque se nós tivéssemos alguns quilômetros mais próximos ao Sol, era impossível a vida na Terra. Alguns quilômetros mais distante, também da mesma forma. Então nós temos lá Mercúrio, nós temos Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Plutão foi descartado por ser um planeta muito pequeno. Mas o homem diz que é impossível haver vida em outros planetas. Mas a razão, através da doutrina espírita, nos explica que existe esta possibilidade. E ao tomarmos conta dessas possibilidades, muitas vezes com uma idade mais avançada, nós erguemos os olhos aos céus e dizemos: Senhor, e agora? E agora que tivemos uma vida repleta de dores, de mágoa, de tristeza, de rancor, de vingança, de ódio, em que eu, ao desencarnar, que chance eu terei? Eu gostaria de viver em outros mundos luminosos e belos, termos essa oportunidade de caminharmos, mas alguém diz que ao morrer iremos para o céu ou para o inferno, ou haveremos de dormir por toda a eternidade até o dia do juízo final, lembrando que Jesus disse que o Pai trabalha constantemente. E tirando por todos nós que muitas vezes temos uma vida cansada, observamos que quando em casa muitas vezes, se nós dormirmos 2, 3 dias, muitas horas, acaba conosco. É dor em tudo quanto é lugar, porque nós somos criados para trabalharmos, para os afazeres, para realizarmos algumas coisas. É impossível então que nós ficaremos dormindo, e haja cama para inúmeros espíritos que desencarnam. Dessa forma, aí nós vamos ver então a resposta de Kardec a todos nós, no capítulo 4, que diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E ao lermos esse capítulo belo e sublime, nós vamos contemplando a beleza de Deus para as nossas vidas. Porque Deus é onipresente, é onisciente e é onipotente. E Ele sabe então das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, do quanto nós temos ainda que conquistarmos. Porque nós somos simples, por mais que nós compreendamos que nós estamos aqui falando, a nossa Tânia, que realizou a bela prece inicial, os nossos irmãos que cantam, outros irmãos que estão à frente de cursos, muitas vezes basta alguma coisa para nós nos desequilibrarmos. Estamos aprendendo, é natural que Deus renove as nossas oportunidades e novas oportunidades de outras vidas. O nosso próprio sistema prisional. Quando alguém equivocadamente comete alguma coisa, vai preso, nós sabemos que, depois de algum tempo, diante da sua boa conduta, recebe a liberdade. Da mesma forma que o aluno que não soube aproveitar um ano, ele realizará aquele ano, no ano seguinte, para poder caminhar, para poder um dia ter as suas próprias oportunidades. Os homens fizeram isso, que são imperfeitos. Imagine Deus. Deus não castiga quem quer que seja. Deus não pune. Deus tem as suas leis. Imagine que Deus haverá de ficar zangado com qualquer um de nós. Diz Emmanuel que a distância do verme a nós é bem menor do que a nossa distância para com Deus. Imaginemos Deus, dono de todo esse universo e grandiosidade, ficar agastado conosco. É lógico que tem as suas leis. É lógico que nós um dia, nós mesmos, haveremos de dizer, eu quero me reconciliar com a própria vida, com a própria consciência, para com Deus. E desta forma nós vamos vendo que, então, diante de novas oportunidades, nós dizemos assim, e agora? Vamos volver à Terra, um planeta de dores, de dificuldades, de problemas. E encontramos o capítulo 5. O capítulo 5 foi escrito especialmente para todos nós, que nós devemos ler, nos aprofundarmos, porque diz exatamente assim, bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados os que têm problemas, que têm dificuldades, graças a Deus. Porque se não fossem os problemas, as dificuldades, como é que nós haveríamos de crescermos? Só crescemos com os desafios. Quando nós temos um desafio e realizamos, já estamos em busca de outros. E dessa forma, nós crescemos tanto materialmente quanto espiritualmente falando. A própria vida nos mostra as estradas sendo abertas, diante de uma montanha, ou faz um buraco, ou vai pelas laterais. Os rios colocam-se pontes, viadutos, assim é a mente humana. Imaginemos Deus em nossas vidas, que nos deu esse capítulo sublime, ao qual nós em contato, nós vamos lendo, relendo e compreendendo a sua profundidade, porque lá está escrito assim, causas atuais das aflições, justiças das aflições anteriores, os tormentos voluntários, todos os problemas que nos acontecem, perda de entes queridos, dos entes queridos, as mortes inúmeras, e diante de tudo aquilo, nós vamos vendo que tudo tem um porquê, uma razão. E nós, muitas vezes, diante dos nossos problemas, nós dizemos assim, meu Deus, em quem eu devo me apegar? Qual é a minha bússola segura? Qual é o meu norte? O que eu devo realizar? E aí entramos no capítulo 6, um dos capítulos mais belos do Evangelho, que o nosso irmão trouxe para nós na noite de hoje, belas músicas, o Cristo Consolador. E nós vemos então lá no livro dos Espíritos, na questão 625, qual foi
o modelo mais perfeito que Deus deu a todos nós, para servir-nos de exemplo, como modelo e guia. E a resposta é uma síntese sublime. Questão 625. Jesus. Jesus é para todos nós aquilo que nós almejamos, o que nós precisamos. E Ele trouxe para todos nós um dos códigos que está lá no capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, em Mateus. Se nós não lermos o Evangelho todo, que nós leiamos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha, que traça para cada um de nós o nosso comportamento de ética, de moral e de compreensão. Sendo assim, nós entramos no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito da sua simplicidade. Porque aquele que tem espírito de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de intolerância, de rancor, de ódio, de vingança, dificilmente um dia entrará no reino dos céus, a não ser que mude. Então Jesus busca os pobres de espírito, busca a humildade, o amor, a renúncia. Como disse muito bem a nossa irmã Tânia, o que nós estamos fazendo do Evangelho? Observamos que nós estamos em família e o quanto nós devemos ser gratos à esposa, ao qual um dia nós elegemos como companheira para estar ao nosso lado. E passa, e cozinha, e lava roupa, e limpa a casa, e nós muitas vezes não agradecemos. Como também não agradecemos o esposo que sai todo dia de casa para a conquista do pão de cada dia. Para os pais que nos ajudaram, através de um corpo, nos colocar ao mundo para nós crescermos espiritualmente. Aos irmãos que, embora haja as brigas, mas são companheiros precisos e constantes que um dia nos estendem as mãos, porque a ligação do sangue é muito forte. Os filhos, saibamos agradecer. Não deixemos para amanhã. Não percamos a oportunidade. Façamos dos nossos companheiros amigos. Porque um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo talvez seja o mais difícil. Não sei, mas talvez quando chega a gente pula. É o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Como é difícil. Muitas vezes não conseguimos conviver com os nossos amigos, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos. E aí o Evangelho nos pede, amai os vossos inimigos. Porque aquele que o disse foi o exemplo para todos nós. Imagine depois de tudo que ele nos trouxe, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi julgado, foi condenado e foi crucificado. E do alto da cruz, ele nos legou, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E de fato não sabiam, porque ele era o sublime amigo, ele aquele que havia renunciado às esferas sublimes e nos trouxe esse roteiro seguro. Somente então, através de outras reencarnações sucessivas, nós haveríamos de compreender o que nós fizemos de errado e o quanto ainda nós deveríamos aprender. Mas Kardec trouxe para todos nós uma frase sublime, que não importa o que nós somos hoje, o importante é que, a partir de agora, o que nós poderemos fazer. E nós encontramos então no capítulo 15, a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira que os amigos espirituais pedem para todos nós. E aí nós pensamos na caridade monetária, financeira. Não. Nesse capítulo, ao qual nós convidaríamos a todos a ler e a refletir,
Não é errado de forma alguma nós lermos outras obras, mas é errado nós esquecermos o Evangelho. A importância do Evangelho das nossas vidas, talvez nós não compreendamos nessa existência e teremos que ter outras tantas. O Evangelho é para ser lido trecho por trecho, para ser refletido, porque o fora da caridade não há salvação, nos pede, a partir do momento em que nós acordamos, um outro comportamento. Um sorriso em nossa face, um aperto de mão, um abraço fraterno, a compreensão da vida, não gritarmos, falarmos de uma forma mansa e tranquila e pacienciosa, principalmente com aqueles com quem nós convivemos no lar. Como poderemos ter outras grandiosas tarefas se nós não conseguimos compreender o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, os nossos irmãos? Não importa o que nós fizemos ontem. O importante agora é que o Evangelho tocou em nossos corações. E se até ontem, hoje de manhã, nós maltratamos alguém, nos reconciliemos. Me desculpe, eu estava equivocado, vou melhorar, me ajude, me perdoe e vamos seguir juntos. Há um tempo para tudo. Aqueles que já tiveram oportunidade de ler o livro Libertação de André Luiz, quanta amargura! Naquele lugar aonde Gregório comanda legiões de espíritos do mal, e ali diante dele existe uma outra legião de seres que desencarnaram, carregando o ódio, o rancor, a vingança, a intolerância, a mágoa em seus corações. Não tem como, porque ao carregar isso, ele é o cartão de visita do plano espiritual, porque nós temos uma aura, e ela é o cartão de identificação daquilo em que nós devemos nos renovar e crescermos espiritualmente. Portanto, que fique para todos nós esse convite simples de nós nos apropriarmos do Evangelho. E gostaríamos de lembrar uma pequena história verídica que aconteceu no ano de 1818. No dia 24 de dezembro desse ano, na pequena capela de São Nicolau, na cidade de Orbonge, perto de Salzburgo, no coração central da Áustria, o senhor Joseph Mohr, padre da pequena capela, estava muito preocupado. Ele estava realizando os preparativos para a missa do galo que aconteceria no dia seguinte. Mas, ao ir para o piano, estava quebrado. E aí, ele ficou preocupado porque a missa sempre é realizada com música, e a música eleva os nossos corações. Joseph Mohr, ele lembrou-se então, que há 2 anos antes, no ano de 1816, ele foi visitar o seu avôzinho, que ele amava de paixão. E da cidade aonde ele residia até onde o avô residia, ele foi de carroça, com outros amigos. E ali ele escreveu um poema, que estava guardado, estava esquecido. Então, naquele dia 24 de dezembro do ano de 1818, ele lembrou do poema. E pensou, quem sabe, nós poderemos colocar uma música nesse poema. Mas ele não tinha capacidade para isso, então ele foi buscar Franz Gruber, que era um músico, que era aquele que tocava na igreja. Então, naquela tarde e noite, conversando os dois, em menos de 2 horas, eles conseguiram colocar uma partitura, notas, para que os dois
pudesse cantar ao som de violão e de flauta aquela música. As pessoas que frequentavam a pequena capela de São Nicolau eram camponeses, eram barqueiros. E quando, na manhã do dia seguinte, do dia 25, a igreja estava repleta, camponeses e barqueiros ouviram pela primeira vez aquela música e ficaram encantados. Cantou várias vezes, porque até então, até a música era cantada em latim. E Franz Gruber, junto com Joseph Mohr, cantaram aquela música na língua austríaca, que muito encantou a todos. Eles não sabiam que 50 anos depois, essa música, Silent Night, seria cantada em todas as igrejas do planeta Terra, nos Alpes distantes, no Tibete, nas grandes catedrais da Europa. Na véspera de Natal, entoava-se esse hino. Por incrível que pareça, um século depois, no ano de 1916, a Europa estava em guerra. Era a primeira grande guerra mundial. Era a guerra de trincheiras. Durante alguns anos, alemães, franceses e ingleses estavam entrincheirados, jogando bombas, se matando. Não se sabe por quê. Naquela noite do dia 24 de dezembro do ano de 1916, era uma noite fria. Os céus estavam estrelados. Durante aquele dia, ninguém lançou qualquer tipo de bomba, de granada, de dar um tiro. Foi chegando a noite. De repente, os alemães começaram a enfeitar aqueles locais aonde estavam cheios de arame, com pedaços de papéis coloridos, de panos, e alguém começou a entoar esta canção, Silent Night. Os ingleses não quiseram ficar por baixo e também começaram a cantar, porque embora em outras línguas, nós sabemos que a música é universal. De um outro lado, junto aos ingleses, também os franceses começaram a cantar. De repente, do lado alemão, alguém gritou, no inglês arrastado, e disse: não atirem. Se vocês não atirarem, nós também não haveremos de atirar. Para a prova disso, joguemos as armas. Os alemães saíram das trincheiras. Os ingleses ficaram surpresos. Também saíram das trincheiras. O mesmo fizeram os franceses. De repente, todos estavam abraçados. Todos deram as mãos e entoaram esse belo hino, Silent Night. Cantaram várias vezes. Trocaram presentes, tabaco, álcool, chocolate, roupas, calçados. E chegaram à conclusão de que não sabiam porque estavam lutando. Quando os generais souberam, ficaram irritadiços. Mas eles permaneceram nessa fraternidade até março do ano de 1917, quando os generais mandaram para as trincheiras novos soldados, aonde deram continuidade à guerra. Portanto, eu gostaria da noite de hoje, embora o Natal distante, oferecer essa música para todos vocês. E tenho a certeza, lembrando a nossa querida irmã Tânia, quando disse que quando nós aqui chegamos, os amigos espirituais já estavam trabalhando. Durante esta música, pensemos em Deus.
Pensemos em Jesus. Pensamos nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. Façamos valer o nosso momento aqui. Com certeza, todos vocês conhecem essa música. Para que na noite de Natal, quando os ponteiros se encontrarem em forma de louvor, que o menino Jesus possa adentrar não somente a casa de vocês, mas o coração de cada um de nós, levando a paz, levando a luz, levando a alegria. Depois dessa música, nada mais resta dizer a não ser muito obrigado a todos vocês e que Jesus possa, de fato, contar com a nossa colaboração a cada dia, a cada momento. Muita paz a todos. Obrigado.